coisa que a gente pode conversar sobre isso, né? Por exemplo, quando as pessoas dizem que, hoje o dia está calor. Isso é um erro, né? O dia nunca está calor. O dia está quente ou frio. Calor é a transição de energia de um corpo para o outro. Esse tipo de coisa que eu acabei de falar, os professores adoram perguntar na prova, tá? Fique esperto. Mas vamos focar aqui. Num experimento, o professor deixa duas bandejas de uma mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa de um laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas usando para isso o tato. Seus alunos afirmaram categoricamente que a bandeja de alumínio se encontra numa temperatura mais baixa. Muito bem, vamos recapitular o que a gente já leu. Dois objetos, um de alumínio e outro de plástico, ficaram um tempo ali esfriando, vamos dizer assim, e os alunos falaram que o alumínio esfriou mais, ou melhor dizendo, que o alumínio está com uma temperatura mais baixa, beleza? Intrigado, ele propõe uma segunda atividade em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Equilíbrio térmico significa que a bandeja tem a mesma temperatura do ambiente. Que estão em equilíbrio térmico com o ambiente e os questionam em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. Muito bem. Supostamente, numa delas, o gelo vai derreter mais rápido, ou seja, ele vai receber mais energia e vai aumentar sua temperatura e assim vai derreter mais rápido. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem maior condutividade térmica, mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela inicialmente tem uma temperatura mais alta. Mais rapidamente na bandeja de plástico. Esse tipo de questão é questão de Enem. Se um dia tu quiser fazer um Enem, pode ter certeza que vai cair uma coisa dessa. Enem Pois ela tem... Teve essa questão. O simulado já Enem teve? E teve, tipo, Nossa, você já teve simulado? Meu Deus do céu. Mas... Que é isso? Primeiro ano do ensino médio já tem simulado. Sim. Anyway, mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um calor específico menor. Com a mesma rapidez nas duas, pois apresentarão a mesma variação de temperatura. Muita coisa acontecendo, hein? Vamos focar no que está rolando de fato, para não se perder nas questões. Eu acho que, tipo, é melhor não usar, porque ela, tipo, a minha professora, ela falou que essas questões eu quero Enem, então eu tenho, tipo, todas essas questões decoradas, porque, tipo, já, tipo... Decorado? Decorado, porque, tipo, a gente decorou pra no simulado a gente ganhar esse ponto, tipo, de graça. Porque ela botou exatamente a questão. E aí, você sabe qual é a resposta, então? É a A. Mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica. Muito bem. Essa é a resposta mesmo. Mas tu só decorou. Tipo, tu não sabe explicar fisicamente por que isso ocorre, né? Não. Isso é bom e é mal. Pelo menos você sabe a resposta. Bem, vamos lá. Eu vou te explicar o porquê e depois a gente vai para uma questão de conta, então, beleza? Já que a gente já leu todo esse capítulo da Bíblia aqui. Ó, por que a resposta é essa? Porque o gelo está recebendo energia. Algo só aquece, algo só aquece, melhor dizendo, se ele recebe energia, tá bom? E algo só esfria se ele dá energia, se ele envia energia para algo. Então, como o gelo está aquecendo e por isso ele vai derreter porque ele recebeu energia de alguém. Então, ele vai receber energia da bandeja de alumínio e de plástico. Mas, como você já sabe a resposta, por que ele recebe, então, mais energia, ou mais rápido a energia, da bandeja de alumínio? Bem, porque os materiais, eles perdem e recebem energia em taxas de velocidade diferentes. Né? Você percebe isso na prática, né? Quando você, sei lá, põe a mão, uma madeira. Se você pôr a mão na madeira aí da sua mesinha agora, ela vai estar numa temperatura, muito bem, diferente da sua, tudo bem. Mas eu tenho também uma mesinha que tem um ferro aqui do lado. Se eu coloco a mão no ferro, eu sinto que ele está mais frio. Essa sensação que eu tenho. Mas na verdade, como o próprio enunciado dessa questão falou, está todo mundo na mesma temperatura. Tanto a bandeja de alumínio quanto a de plástico. A questão é, como a temperatura da bandeja de alumínio e de plástico são diferentes da do gelo, são maiores do que a do gelo, esse é o ponto, são maiores do que a do gelo,
elas vão querer entrar em equilíbrio térmico. O segredo é esse, o equilíbrio térmico. Todo mundo quer entrar em equilíbrio térmico aqui, ou seja, o gelo quer ficar na mesma temperatura da mesinha, ou da bandeja, e tanto de alumínio quanto da de plástico. Porém, é muito mais fácil o alumínio perder calor, dar calor para o gelo, do que o plástico, porque o alumínio é um bom, o alumínio ele é um bom condutor de energia, ok? Por isso que a gente usa o alumínio ou derivados, né, de metais para fazer fios elétricos e circuito elétrico, coisa do gênero, porque eles são bons condutores de modo geral, tanto de temperatura quanto de eletricidade, por aí vai, ok? Então veja, estava todo mundo na mesma temperatura, de tal forma que não depende só da temperatura. Depende primeiro da lei zero da termodinâmica, que é a lei que diz que está todo mundo querendo ficar na mesma temperatura. Esse é o resumo dessa lei. E, principalmente, porque o alumínio conduz melhor a temperatura do que o plástico. Ok? Muito bem. Se tu não acreditar nisso, faz o que eu acabei de fazer. Põe a mão aí no alumínio que tu vai ver. Eu não sei se está muito frio aí no Brasil, mas você vai sentir, né, ele roubando mais energia de você. A sensação de frio nada é além disso. A sensação de frio que você tem, pode ser caia numa questão teórica aí, é simplesmente você perdendo energia para algo, em especial para o ambiente. Muito bem. Com isso em mente, tem alguma questão de contas aqui neste arquivo? Acho que tem, né? A2. A2 é uma questão de continha. De grafo. Maravilha. E você sabe fazer essa continha aqui da 2? Não. Que legal, vou poder te ajudar então. A outra você sabe de cor, né? Não tem graça. Show. Mas sacou mais ou menos a ideia lá? Da Sim. primeira? Então tá bom. Para resumir, é aquilo que eu falei: equilíbrio térmico e o alumínio é um bom condutor. Muito bem. Analise o gráfico a seguir que indica a variação da capacidade. Ah, por exemplo, uma coisa que o pessoal faz para emagrecer é fazer aquelas hidroginásticas. Por quê? Porque a água ela conduz melhor a energia do que o ar. Então, se você fica na água, você perde mais energia. Você já deve ter ido na praia e voltou para casa com fome alguma vez na vida, né? Justamente porque, como você fica lá na água, seu corpo fica tentando entrar em equilíbrio térmico com o oceano. E ele nunca vai conseguir, porque o oceano é muito grande. Então ele vai, tu fica mandando tua energia para a água, tua energia vai para a água, vai para a água, vai para a água, você vai perdendo energia, perdendo calorias. Você chega em casa e quer comer. Mesmo princípio. Muito bem. Analise o gráfico a seguir, que indica a variação da capacidade térmica de um material em função da temperatura. A quantidade de calor absorvida pelo material até a temperatura de 50 graus Celsius em calorias é igual a... Muito bem. E aí, tem ideia de como começa um problema como esse? Existem algumas fórmulas aqui que a gente pode utilizar, né? Tem ideia? Não. Bem, falou de temperatura, falou de capacidade térmica, né? E pediu algo, né? A quantidade de calor. Pediu a quantidade de calor. Que normalmente, nessa matéria, a gente chama de Q. Concorda comigo? Sim. Então, tu sempre começa um problema de física, já que a tua primeira prova eu vou te dar algumas dicas bobinhas, mas que ajudam bastante. Comece escrevendo o que o problema está pedindo, porque isso mostra para o professor que você não está viajando completamente. Né? Vai ter muita gente viajando completamente, ele vai ficar muito chateado de ver um monte de prova assim. Então, faça uma prova diferente. Indique que você entendeu que o problema quer o calor. Agora você olha... Oi, diga. Desculpa. O calor é que... O calor é Q, exatamente. Tanto é que tem uma equação, provavelmente eles chamaram de Q-macete. Lembra dessa equação? Não. Não falaram? Poxa, o pessoal aí nesse teu curso. Diferencia calor latente de calor sensível? Nossa, aí você já foi para uma questão um pouco acima, tá? Vamos com calma. Mas só para resumir, é só você... Eu preciso saber. A sua internet está meio zoada, mas vamos lá. Se tu tiver como pôr um fone de ouvido, ajuda bastante. Eu acho que o áudio está picotando por causa disso, tá? Bem, eu vou falar sobre calor latente e calor sensível, mas para resumir e tu não esquecer, sensível vem de sensação, então pensa na sensação da temperatura. Então, calor sensível tem a ver com mudança de temperatura, ok? Tá. E calor latente
tem a ver com latência, mudança. Ou seja, mudança de estado físico. Vai de sólido para líquido, de líquido para gasoso, de gasoso para líquido, etc. E latente tem a ver com latência, mudança. Sensível tem a ver com sensação, temperatura. Só que aqui a gente está falando só de temperatura. Estamos falando de mudança de estado físico. Então vamos pensar só no calor sensível. E calor sensível é o que macete. Opa, T aqui é maiúsculo. Tudo bem? Essa equação aí, já viu ela alguma vez na vida? Já. Então essa é o que macete. Recomendo que você decore ela. Sempre que envolver calor e temperatura, você vai ter que usar ela. Ela é genérica? Tipo, dá pra usar pra tudo? Tipo, outras questões? Ou ela, tipo, só transforma calor em caloria? Quer dizer, grau Ela só Celsius. transforma, sim, ela só faz isso. Ela só Grau... passa, ela só te diz assim o seguinte, me diga a quantidade de calor que você vai injetar, que eu te digo a temperatura que ela vai. Basicamente é isso, tá bom? Muito bem. Agora, o que que acontece? Tem uma coisa meio estranha nesse problema, ao meu ver, porque, de modo geral, as nossas calorias, os nossos, esse negócio aqui, ó, melhor dizendo, esse negócio aqui, ele não muda normalmente. Ele tá mudando aqui, isso aqui é constante normalmente. Só se eu entendi errado o gráfico. Analiso o gráfico que indica a variação da capacidade térmica. Isso normalmente é constante. Capacidade térmica é M vezes C. É isso aqui, ó. Isso aqui é a capacidade térmica. E O capacidade M. térmica é igual a C. Não, a capacidade térmica é igual a M vezes C, tá bom? Isso aqui é tá. calor específico, esse Czinho. Esse aqui é Czão. Czão é capacidade térmica. Czinho é calor específico, ok? Tá. Agora, qual é a E o diferença de um para M o é o outro? quê? Tipo, o Massa. M é massa. Tá. Isso. M é massa. Bem, eu vou mandar tudo para você, então. Massa. Esse aqui vai ser ruim de escrever. Calor. Melhor você escrever aí, né? Específico. Calor E o específico. delta T é a variação da temperatura, né? Eu comprei essa mesa. Comprei não, ganhei, né, da minha mulher. Essa mesa ontem. Tô aprendendo ainda a mexer nela. Se der um bug aí, você me desculpe. Delta T é variação de temperatura. Sim. Todo delta na física e na matemática é variação. Como aqui a gente está falando de temperatura. Variação de temperatura, beleza? Tá. Muito bem. Então esse cara aqui é para ser constante. Mas aqui ele está dizendo que não é constante, que está variando em função da temperatura, o que eu estou achando bem estranho. Mas vamos continuando aqui. A quantidade de calor absorvida pelo material até a temperatura de 50 graus em calorias é igual a... tá bom. Bem, supostamente tem que usar essa equação. Só que com isso aqui substituído. Então tu terias Q igual a Czão, que é a capacidade térmica, vezes delta T. Ok. Bem, o problema está nos pedindo o Qzão. E supostamente nos deu isso. Nos deu a variação de temperatura. Vamos olhar ali qual é a variação de temperatura. Ele supostamente foi de 0 graus Celsius até 50 graus Celsius, certo? Sim. Muito bem. Então, ΔT é igual a 50 graus Celsius, concorda comigo? ΔT, como qualquer delta, seja na matemática e na física, é final menos inicial, tá bom? Então você só precisa olhar no gráfico quem é o final e quem é o inicial. Se a gente está falando de temperatura, 50 é o final, 0 é o inicial, ok? Tá. Nenhuma dúvida até aí, beleza? Então, se tiveres, é só falar, mas acho que tá tranquilo. Então, acho que você concorda comigo que esse objeto, independente do que ele seja, variou sua temperatura em 50 graus, certo? Sim. Muito bem. Agora, olha só que interessante. Qualquer livro que tu for pegar, tu vai ver a fórmula do jeito que eu escrevi aqui, tá? Só que essa fórmula, ela, vamos dizer assim, está simplificada para o ensino médio. E nesse problema, eles não quiseram simplificar. Eles quiseram avacalhar. Porque eles fizeram, olha só, uma variação no C.
esse Czão normalmente é constante, mas aqui você vê claramente que ele está aumentando com a variação da temperatura, tá vendo? Ele começa em 20, a temperatura está subindo e ele sobe, 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 sobe até o 40. Percebeu? Sim. Ele era 20, mas foi até o 40. Então ele também teve uma variação. E aqui vem o segredo. Esse problema não é difícil, ele só é diferente. Você não vai ver ele normalmente nos livros. Quando a gente na física tem uma situação como essa, a gente precisa calcular a área. Então, essa área aqui é o calor que ele está pedindo, tá bom? Apesar da equação ser essa, essa aqui, né, eu quero dizer, nesse problema em específico, para calcular o que, eu vou precisar calcular a área, ok? Tem que calcular essa área. Esse é um problema muito específico, fazia muito tempo que eu não vi um problema desse, ele quer que calcule a área, tá bom? De novo, normalmente, quando envolve calor e temperatura, é essa equação, ou essa, né, uma forma mais direta, são essas duas. Mas esse é um problema muito especial em que Mas há variação da onde a capacidade térmica. caloria entra nisso? A caloria é a área desse gráfico. Mas geralmente vai ser, tipo, Geralmente vai ser essa equação, exatamente. Isso que você está pensando. Geralmente essa equação aqui. Mas nesse caso, muito específico, muito diferente, fazia tempo que eu não via, é a área desse gráfico, tá bom? Tá. Então tá bom. E se você olhar para esse gráfico, ele é um trapézio. E aí, você lembra como é que calcula a área de um trapézio? É... Não, não Se lembro. não lembrar, não tem problema. Mas é importante saber essas coisinhas, hein? Porque os professores de física não vão voltar nisso na aula lá. Se você não lembra como é a equação de um trapézio, não tem problema. Eu tenho certeza que você lembra como é a área de um retângulo e de um triângulo, né? Sim, é um vezes o outro. No caso do retângulo, não, mas do quadrado, sim. Sim, mas então você sabe, né, que a área de um retângulo é a base vezes a altura, né? Sim. E aí, qual que é a areazinha desse retângulozinho aqui? Sendo que a altura é 20, né? Porque, a menos que eu esteja louco, isso aqui mede 20, certo? 100, no caso, porque 2 vezes 5, 20 vezes 50. Perfeito. Hum. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos bater uma cópia desse bicho aqui. Vou lá para baixo. E vamos falar que a gente quer calcular o que eu poderia chamar de área 1 e área 2, certo? A área 1 foi o que você acabou de falar, 20 vezes 50. Isso aí dá quanto, me diz? É 1000, né? 20 vezes 50. 0,000, isso. E a área 2 é a área de um triângulo. E aí, sabe calcular a área daquele triângulozinho? É triângulo, retângulo, eu acho que é. Qualquer triângulo é base vezes altura dividido por 2. É isso. E aí, qual é a base, qual é a altura? Faça aí, não tem problema se errar, tá bom? Só quero que tu faça as contas, senão fica muito expositivo a aula. Tenta fazer A e me diga a base, resposta. a base é 20, porque Bem, pode ser. 20 para Depende aí do que 40 tu é tá chamando 20 de base, hein? Pode ser o 20. e a Uhum. altura é, é 20 também, porque é tipo do 20 até o 40. E esse 50 aqui não serve pra nada? Ah, pode. Pera. Esse cara aqui é 50, né? Ah, é do 20 até. É 30. É 20 e 30. 20 30 Não, não, dividido não. por. Esse cara mede 50, porque ele vai do zero até o 50, que nem você fez aqui. Você não tinha feito aqui pro. Nossa, parou de funcionar aqui. Ah, é. Você tinha feito aqui, lembra? 20 vezes 50. Porque era esse 50 aqui e esse 20 aqui, certo? Daí você calculou a área desse retângulo e falou para mim que era 1000. E agora você tem que fazer o mesmo com o triângulo. O triângulo também tem uma base que mede 50. Concorda comigo? Sim. Isso aqui mede 50. Isso aqui mede 20. Certo? Ah, Então, 50 vezes 20 dividido
Por 2. Base vezes altura dividido por 2, certo? Sim. 500. Portanto, agora você precisa simplesmente somar a área do retângulo com a área do triângulo. E aí você vai encontrar o calor, que é o que o problema pede, que nesse problema é numericamente igual a essa área. Viu? Mais 500, ok? Sim. mil e Que vai quinhentos. ser 1.500, exatamente. 1.500 calorias. Que o problema está falando de calorias. Então tem que ficar esperto com a unidade também. Tá. Beleza? Recapitulando. Nós tínhamos um problema bem interessante em que o objeto está ganhando energia e ele aumenta a sua temperatura, mas diferente da maioria dos problemas que tu vai ver na tua vida, o calor específico está aumentando, ao passo que ele está aumentando de temperatura também. Portanto, num problema como esse, você tem que calcular a área. Só que a área aqui é um trapézio, então você tem que saber a área de um trapézio ou fazer as partezinhas. Tá De bom. modo geral, é isso que você vai utilizar num problema de calor e temperatura. Mas aqui, caso especial. É o caso que, tipo, mata o pessoal no vestibular, sacou? Sim. Que mata na Meu, prova também. mata na prova também. Tipo, sério, fazia muito tempo que eu não vi um problema desse. Muito tempo. Que legal. Sempre aprendendo aí. 3. Aquecedores solares. Eu acho que essa é teórica, né? Ah, essa também. Eu tenho três aí que eu sei decorada. Essa eu sei e a próxima também. A do Charlie Brown aqui, você sabe, beleza. Sim. Charlie Brown. 6. Para aquecer. Qualquer coisa aqui. Bem. Uou. Para aquecer a quantidade de massa de uma substância, foram consumidas essa quantidade de calorias aí. A variação do seu calor específico, C, em função da temperatura θ, está. Cara, teu professor é bem freak mesmo. Quem fala isso que ele tá É, falando aqui? Nada a ver, exatamente. né? Ela é bem surtada. Que os Não, problemas dela ninguém entende. não, tipo, assim, se tu pegar o meu livro, eu não falo por mim, eu falo pelo meu livro. Tu não vai ver nenhum problema desse, onde o É tipo calor as específico coisas varia. mais impossíveis, tipo, ninguém entende, mas ela falou que vai ter, tipo, duas questões, tipo, assim na prova. E, tipo, é. Que viagem, aí complica. Bem, mas relaxa, agora você já sacou que tem a ver com a área. Se você vê um gráfico de capacidade térmica variando ou algo assim, você já sabe, você vai ter que calcular a Então, área e tipo, diga. capacidade térmica varia, é esse cálculo de área. Perfeito. Só vai aparecer isso se ele te der um gráfico. Sacou? Então tu pode ficar bem tranquilo. Se tu vê um gráfico, já começa a suspeitar. Que tu vai ter que calcular a É, área dele. bem assim. Isso. Se tu tiveres falando de um gráfico de capacidade térmica por temperatura, tá bom? Porque existem vários gráficos nesse assunto. Poderia ser calor por temperatura, poderia ser outra coisa. Então fique esperta. Tem gráficos de potência, muitos gráficos de potência nesse assunto também. Então vamos terminar esse problema. O valor de M em gramas, ele quer saber a massa. A variação, vamos lá. Para aquecer a quantidade de massa M de uma substância foram consumidas 1.450 calorias. Ele falou a quantidade de calorias. Lembra que no problema anterior, a quantidade de calorias, ou seja, energia, É era a o área quê? do gráfico. Era a área do gráfico. Q, Ah, tá. exatamente. Q, área do gráfico. Perfeito, perfeito, isso mesmo. Então eu vou até já fazer isso aqui para a gente ficar esperto. Que é o Q. Ah, isso é o Então, 1450, nesse caso. sim, exatamente. Então já vou até por aqui. 1.450 calorias. A variação do seu calor específico em função da temperatura foi indicada no gráfico. Que é esse gráfico aqui, né? Que também não é constante. Tem essa variação e depois fica constante. Ou seja, de novo, um bicho aí. Que bicho é esse, né? Não é trapézio isso aqui, não tem nome isso. Sei lá. Não tem nome. O valor de M em gramas.
Muito bem. Ele quer saber qual é o valor da massa. Muito bem. De novo, né? Nós temos que ficar esperto com algumas coisas. Como é que a gente vai encontrar massa se a gente não tem nem a fórmula que aparece a massa aqui, né? De novo, estamos falando de mudança de temperatura, então, de novo, que macete. Ocorre que, como eu já te mostrei, esse Czão aqui é C vezes M. Eu te mostrei isso há pouco lá no outro Sim. arquivo, depois eu vou te enviar. Então, Czão é o Czinho vezes M. Em termos físicos, capacidade térmica é igual ao calor específico vezes a massa. Então, beleza, tem massa aqui, né? Então, a gente já mostra pro professor que a gente não está viajando. Deixa claro que o problema aqui é a massa. E bora. Onde que tá indicando o calor específico no gráfico? Porque tá falando assim, a variação do seu calor específico C em função da temperatura zero está indicada no gráfico. Ali, né? É esse 0,20 e 0,25? Sim, essa foi a variação. Ele saiu do 0,20, foi pro 0,25 e permaneceu constante depois, certo? Sim. Agora, como usar isso para encontrar massa, né? Esse é o problema. De novo, a gente tem que entender que essa área é a energia e tem a ver com o calor específico. Então, o primeiro passo aqui para nós, né, é encontrarmos. Eu acho que eu já entendi. Opa, isso é legal. E aí, o que você vai fazer? É porque, tipo, tem que botar a variação do calor do específico, tá no gráfico. Então você tem que pegar essa variação. Não, aí que tá. Aí, Em nenhum momento nessa fórmula aparece a variação de calor específico. Nenhuma das duas fórmulas tem isso. Nem nessa, nem nessa. Tem o calor ué? específico constante específico. Pois é, esse é o problema. Esse é o problema dessas questões que teu professor está cobrando aí. Você, normalmente, tem isso constante, e ele está variando isso em todos os problemas. Então fica muito mais complexo resolver, percebe? Se ele tivesse simplesmente dito assim, ó, o negócio é constante aí, calcule. Pronto, estava resolvido. Ele não quer isso. Ele Só quer que vou você fazer a faça toda uma fórmula. análise de gráfico. Seria muito fácil. Seria muito, muito fácil. Até acho que não vai cair na prova mesmo, porque seria muito fácil. Tipo, se ele tivesse dito, coloca aqui o 1500, coloca aqui a variação de temperatura e encontre. Pronto. Isso aí tu sabe fazer, né? Isola o C, Sim. já era. Pois é, mas não é isso. Não é só isso. E todos os teus amigos vão errar, porque eles vão querer fazer essa fórmula, e não é isso que tem que fazer aqui, tá bom? Infelizmente não é. Não tem. Eu juro pra você, eu tô fazendo do jeito mais fácil possível. Eu não ia estar te enrolando não essas horas. Aqui em Portugal já é quase meia-noite. Tá bom? Então, o que eu vou te falar é o seguinte: se aparecer esse gráfico, tu vai ter que calcular a área dele. E o problema é que ele tem duas áreas, né? Tem esse trapézio aqui e tem esse retângulo aqui, de novo. Certo? Tá. Certo. E você tem algumas informações sobre isso. Né? Você sabe que a área toda mede 1450. Por quê? Porque tá aqui, né? Sim. Então, vamos dizer assim. Deixa eu escrever aqui algumas Mas o que coisas que para. tem que calcular? O que que a gente está tentando calcular? Aí, ó, isso aí tu não pode ter como dúvida, hein? Depois de ler o enunciado, tu quer calcular a massa. Não, eu Agora, sei, mas tô falando, tipo, agora que você está usando o 1500 pra... eu, eu tenho que, eu tenho que calcular aqui esse negócio que eu tô aprendendo a usar. Eu tenho que calcular a área desse negócio, ok? Por isso que eu tô falando. Se aparecer um gráfico, a gente calcula a área, beleza? Que é É 1500? isso. Mas o 1500 serve pra quê? 1450, tu quer dizer, né? 1400. É. Calma! Eu preciso explicar aos poucos aqui, o problema é complexo. Eu vou explicar aos poucos, relaxa. A gente tem que encontrar a área de cada pedaço desse negócio aqui para conseguir a massa, beleza? Tá. E agora vem a interpretação do problema. Essa fórmula aqui, que você já ouviu falar, o que macete, ela só funciona, é aquilo que tu falou. Ela só funciona quando isso é constante, quando isso aqui é constante. E agora eu te perguntaria, nesse Específico. gráfico, exato, nesse gráfico, tem algum momento que esse calor específico é constante? No quadrado? Perfeito, perfeito. Quando ele fica 0,25 o tempo todo ali, certo? Sim. Exato, muito bom. Então, nessa parte aqui ele é constante. Perfeito. E aí que tá. Você não pode, então, utilizar o 1450 se tu quiseres usar essa fórmula.
Porque Porque o 1450 é para tudo. aí você tem Sacou? que calcular a área do trapézio, porque aí você tem que. A área do trapéziozinho mais a área do É. retângulozinho daria isso. Só que, Então, mas como a se você gente. calcular a área do trapézio, se você subtrair da área toda. E aí tem a área do quadrado. Exato, você pode fazer essas contas aos poucos e encontrar a área do trapézio, a área do quadrado, perfeito. Não é quadrado, é retângulo, tá? Ah, mas, nós temos que focar no que o problema está pedindo. O problema não está pedindo a massa, vamos focar na massa. Então a gente vai focar só na parte constante do problema, ok? Vamos focar na parte constante do problema, que, como tu mesma falou, é esse retângulo. E aí, qual que é a energia dentro desse retângulo? Para fazer isso, você pode simplesmente fazer a área desse negócio. E aí? E é 20. Quer dizer, não, vai de 20 até. Eu não consigo ver. 0,20, né? Assim, de 20 até 50, né? Era 50 De ali. 20 até. Acho que é Isso. 50. De Que 20 até 50. são 30. Opa, 60. Então são 40, beleza? Ah, tá. Show. E aí, Isso aí. 40 também dos outros, porque é Calma, um vamos focar quadrado. só na parte constante, ok? Então, vamos falar assim. Calor do quadrado. Daí você falou que era 0,20 a altura, vezes, ou melhor, 0,25, né? É, 0,25. 0,25. Isso. Ah, Vezes. entendi. Vezes o 40. Perfeito. Então você vai ter a área daquele quadradinho, que como a gente já vem conversando aqui desde o começo da aula, tem a ver com energia. Tá. Então, se você fizer essa conta, vai dar 10. 10 joules. Ok? O que é joules? Joules é Opa, falei besteira. Calorias. Joules é uma outra unidade de energia. Mas aqui o problema está em Tá. calorias, não está em joules. Joules é unidade de energia, então tem que ficar esperta com a conversão, tá bom? Pode ser que tenha um problema de conversão. Que mais? Tem quilowatts-hora, tem muitas coisas aí que pode ser, beleza? Muito bem. Mas essa é a energia no nosso problema, 10 calorias. Então, dentro desse quadrado aqui, tu tem 10 calorias. Beleza? Tá. E, como a gente está procurando a massa, agora que a gente sabe a energia dentro desse quadrado, a gente pode usar essa fórmula aqui. Agora vai Do poder usar a fórmula. Que macete lá. macete, exatamente, que macete. Então, vamos copiar, vamos colar. Vamos jogar o 10, que é o que a gente já encontrou. O problema pede a massa, né? Sim. Mas o A massa é problema, X. Não a sabe o que massa é. seria variável, exatamente, o x. Mas nós não temos ela ainda, né? Então, por hora, vamos, vamos deixar cm desse jeito. Podemos deixar cm desse jeito. Ou vamos deixar cm, tá bom? Ou se tu quiser deixar o czão, você que sabe. É que esse problema é meio longo. Então, vamos lá. Qual foi a variação de temperatura dentro desse quadrado aqui, você sabe? Não. Sabe sim. Saiu do 20 graus e foi para 60. Então foi 40 Ah, graus de 40. variação. Tá. Exatamente. Perfeito. Então, muito bem. Portanto, vamos anotar aqui como uma primeira equação isso aqui, beleza? Sim. Que tem duas variáveis que a gente não sabe. A gente só está interessado na massa. Mas tem duas coisas que a gente não sabe aqui. Então eu não posso simplesmente isolar a massa e achar o valor. Ele está pensando, professor, mas ele não falou do Czinho lá em cima? Não. O que ele falou lá em cima foi o Czão. Não foi o Czinho, foi o Czão. Ok? Tá. Czão é calor específico. É capacidade térmica. Esse Czinho aqui é calor específico. Vamos voltar para o gráfico. Lembrando, esse problema não é muito simples. Vamos olhar agora para a parte do trapézio. E aí, você consegue calcular agora qual que é a quantidade de energia dentro desse trapézio aqui? É 1.450 menos a, a quantidade do quadrado. Porque. Exato. Eu só estou achando muito estranho, porque as unidades não estão batendo aqui.
Como é que pode ter dado 10 ali a nossa conta? Isso foi o que deu, né? Foi 0,25 vezes. Tá bem esquisito isso. 0,25. Porque, né? A menos que eu esteja muito louco, aqui tá 0,25. Então. Foi Aqui deve ser uma massa 0,25 bem pequena. Aqui deve ser uma massa bem pequena. vezes 40, né? É, dá Exato. 10. Só que ter dado 10 é muito esquisito, cara. Esquisito. Gente, essa professora é maluca, porque não faz sentido, porque se, tipo assim, a pessoa que tá fazendo esse exercício vai dar 10 e a pessoa não vai achar que tá errado, porque... É, talvez ele quisesse dizer ali que era 1, ou que era quilocalorias ali. Alguma coisa não tá certa aqui nas unidades do problema. Eu, sinceramente, não tô vendo o erro do teu professor aqui. Mas, de toda forma, o que tu falou tá certo, tá? Perfeito o que tu falou. A área do trapézio vai ser igual a o 1450 menos o que a gente encontrou antes de energia. Que tu tinha feito a conta e achou 10, ok? 10 calorias. Tá. É para ser isso. Então, né, 0,25 vezes 40 é 10. Então, o resto ali, tipo, não faz sentido, né? É muito grande, é muito pequeno aqui para ter 1.400 e pouco aqui, entendeu? Tá muito estranho isso aqui. Tá muito estranho isso aqui. Estranho. Variação do calor específico. Bom, primeiro que ele tá. Olha só, ele tá falando besteira aqui. Ah, não, isso aqui é calor específico, não é capacidade térmica. Ah, as coisas mudam um pouco, então. Acho que eu entendi o meu erro. Fui eu que errei. O outro problema, esse gráfico não era de calor específico, era de capacidade térmica. Nesse é calor específico. Então não é Czão aqui. Czão é uma coisa, Czinho é outra. Esse gráfico é Czão. Ah, tá. Esse gráfico eu usei, aqui nessa conta eu tinha usado Czão, mas na realidade no gráfico é Czinho, calor específico. Então, a única coisa que falta corrigir aqui é tirar o 40 e colocar uma massa. É Czinho, que é o 0,25, que tu viu muito bem, vezes a massa que a gente está interessado. Então aqui, ainda nós não temos a energia. Nós só temos que seria 0,25 vezes 40, que é, você calculou muito bem, 10, né? Vezes o M, ok? Sim. Essa é a quantidade de energia dentro do quadrado. Muito bem. Uhum. E agora, dentro do trapézio, vai ser a quantidade que subtrai do 1450, como você mesma falou, ok? Uhum. Então, eu vou apagar isso aqui. Apagar aqui. Muito bem. Então, vamos colocar ali, vou fazer um desenho de um trapézio, tá bom? Lá, Tá. sei lá, é isso aqui. Vai ser 1450 menos a quantidade do quadrado, certo? Que vai Sim. ser igual a 1450 menos 10m mesmo, que foi o que a gente achou, né? A gente não sabe a massa e a gente quer encontrar a massa. Muito bem. Mas, e aqui vem o ponto, nós podemos encontrar qual que é o calor que está no trapézio. É só encontrar a área do trapézio. Daí não vai ter fuga. Tu vai ser obrigado a calcular a área do trapézio, entendeu? Não tem jeito. Aqui você vai ter que calcular essa areazinha. Tá. Tá bom? Mas não tem segredo. A área do trapézio, tipo, se tu quiser fazer que nem a gente fez no problema passado, triângulo e quadrado, beleza. Mas se tu não quiser decorar a fórmula, é bem fácil. A área do trapézio é igual a base menor, mais base Ah, maior, vezes a qual a altura altura. dividido por 2? Maravilha. Então é só tu identificar quem é a base maior e a base menor. Que é aquela base que muda. Ou seja, são esses caras aqui. Base menor 20, 0,20, base maior 0,25, ok? Então, quando tu encontrares a era do trapézio, me fala, tá bom? Peraí. E a altura é 20, né?
A altura é 20, perfeito. Então é 0,25 vezes. Mais, 0,25 mais 0,20, o que vai dar 0, 0,25. o que vai dar 0,45, certo? Sim, vezes 20, Perfeito. que dá 0,45. Vezes 20, vai dar 9, né? Divide por 2 dá 3,5. 9 dividido por 2 dá 3,5? 4,5. Isso. 4,5 igual ao 1450. Só que, bem, é para ser isso. Essa é a energia ali, vezes 10M. Então é isso. Pô, mas tá muito esquisito isso, mano. Eu devo estar muito louco aqui. Como que 4,5 vai dar? Pois é, não faz sentido. 1.450 Ai, cara, 11 da noite, um problema desse vai ficar maluco mesmo, cara. Nossa, deve ser muito fácil, eu tô muito burro já. Sério, essa Ah, professora é maluca, deve ter alguma coisa errada nesse negócio. não, Questão. deve ser eu que não tô vendo alguma coisa básica, mas é que falta pouco, cara. Faltava só ter essa área certa ali. E por algum motivo a gente não tá calculando a área certa. Porque a área. Ah, claro, já sei o motivo. Que não é só 4,5, é 4,5 vezes M. Esse é o motivo. Agora eu vou te explicar o porquê que é vezes M. Lembra que no Porque você problema passou anterior. pro outro lado? Não, não é isso. Lembra que no problema anterior eu tinha te dito que a área era a energia, isso está certo, nesse problema também é energia, perfeito. Só que no problema passado, o gráfico era de capacidade térmica, e aqui é calor específico, Sim. ok? Então a área, ela é quando tens a multiplicação da base vezes a altura, mas sendo a base a capacidade térmica e a altura a variação da temperatura. Só que o nosso gráfico não é capacidade térmica, o nosso gráfico é calor específico. Então, seria Cm delta T. Ou seja, para a gente ter a base aqui do nosso trapézio, vamos dizer assim, é o C vezes M, só que ele só nos deu o C. Então eu tenho que colocar o M na equação. É isso, tá bom? Esse M vai aparecer por causa disso. Porque aqui ainda falta um M para que essa área seja a energia. Tá bom? Falta multiplicar um M aqui. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Tá bom? Para que seja a mesma coisa do problema anterior, e a área dessa figura seja a energia, você ainda tem que multiplicar pela massa. É isso, ok? Então, se tu decorar isso, tu vai conseguir fazer a prova quando aparecer um problema de gráfico. Você tem que lembrar que se estiver falando de capacidade térmica, que é diferente de calor específico, olha como as coisas são confusas, né? Por isso tem que ficar bem esperto com a matéria. Você tem que calcular a área, mas multiplicar pela massa. Então, por isso, que aqui nós temos a massa, tanto no que era referente à área do trapézio, quanto no que é referente à área do quadrado, ok? Agora, se você fizer a conta, você passa esse cara para o outro lado, você vai ficar com 14,5 vezes m igual a 1450, certo? Uhum. E quanto é que dá o m, então? Sabe me dizer? O Agora M? é só passar o 14,5 dividindo, certo? Sim, pro outro lado. Exato, e E dá quanto? 450 divididos por 14,5. Na prova tu vai poder usar a calculadora? Não, é na base da conta da mão mesmo, mas isso eu sei É. fazer. Essa aqui é uma conta que dá para fazer na mão, da cabeça, né? Do tipo, pô, os números são Que no iguais, né? caso dá 100. 100, exatamente. Então a massa é 100 gramas, que é uma das opções lá do enunciado, lembra? Sim. Cara, sério, se esse problema cair na prova, acho que eu começo a chorar. Relaxa, relaxa, relaxa. Ó, vou te explicar agora que a gente terminou. Lembra que tu decorado tu aprende melhor? Se liga. Aqui a gente está falando de um problema com um gráfico, Esse é então calor específico, o outro era variação térmica, né? capacidade térmica. Capacidade Capacidade térmica, o térmica. outro? Isso. Tá. Ó, mas tem variação térmica também, tem variação de temperatura. Então cuidado com os termos, é muito confuso mesmo. Ó,
quando tu tem gráficos em problemas como esse, você vai ter a energia, calculando a área do gráfico. Tá. Mas detalhe, se for um gráfico de calor específico, tu ainda vai ter que multiplicar pela massa para encontrar a energia, ok? É a área da figura vezes a massa, se for calor específico. Pera, então, se o problema for de calor específico, tem que ser a área vezes a massa. Perfeito. A área da figura vezes a massa. Perfeito. Nada a acrescentar, ok? Então, como ele estava querendo saber a massa, pronto, né? A gente tem energia, tem as áreas, queremos a massa, certo? Então, por isso que a gente calculou as áreas das figuras, igualou ao valor da energia, que a gente já sabia que seria, e como energia é caloria, né? Só falando. Exato, calorias, às vezes joule, vai depender da unidade que o professor usar, mas normalmente ele usa caloria. Então, perceba, área do trapézio, área no quadrado, a energia que a gente já conhece, ou seja, uma equação com uma variável só, a massa, que é o que a gente quer, certo? A gente quer a massa. Então a gente isolou a massa e encontrou. Qual é a lição que você tem que ter disso? De novo, apareceu um gráfico, calcula a área, vai ter a ver com energia. Se for de calor específico, se o falta negócio, multiplicar pela massa. Se a variação térmica for constante, né? Se ela não for constante. Quer dizer, se ela não for constante, se ela variar. Exatamente. Bem, mas eu vou te contar uma coisa. Se for constante, é só, tipo, só fazer o que macete. Só o que macete. Só o que macete. É tipo a única coisa que você tem que fazer. Não tem, tipo, nada. É só se aplicar. Perfeito. Só isso. Pode ir com essa confiança que é assim mesmo. E por Então, sinal, tipo, 100% dos problemas do livro que eu uso são assim. E aqui tem esse diferencial. Se a capacidade, se a variação, como é que é? Se a variação térmica for constante. Se a capacidade térmica for constante. Que macete. Tem tudo que macete. Okay? Tá. Então é isso aí. Bem, espero ter ajudado, tá? Esses problemas são bem confusos, mas eu acho que na prova vai ser exatamente a mesma coisa. Só calcular a área e pronto. Ok? Vai nessa confiança que eu acho que vai dar certo. Beleza? Sim. Então tá bom. Bem, eu vou salvar aqui o que a gente fez e vou te enviar no WhatsApp e se eu conseguir aguentar e não dormir, eu te mando o vídeo ainda hoje, senão manda amanhã cedinho, beleza? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço, pô, foi muito legal a aula, show de bola mesmo, dá pra ver que você tá se esforçando e tá aprendendo uma coisa bem difícil. E o negócio é assim, né, antes da prova é complicado, mas essas dúvidas aí acho que ficou show. Boa sorte amanhã, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço, tchau, tchau, boa noite, valeu! Boa noite, tchau.